Nós somos o DevTest, estamos na nossa 14ª edição. Eu sou a Tatiane, estou fazendo parte do grupo de organização, junto com o Johnny e o Marcos, e é a minha primeira apresentação aqui com vocês. O Johnny já falou, a gente tem uma plataforma onde você pode mandar suas perguntas ou votar nas perguntas que estão lá, lendo o QR Code ou acessando o slide. Fiquem todos à vontade para mandar as perguntas e votarem. Esse meetup tem o apoio do HNST e da Assertiva. Obrigada aí, pessoal. E agora a gente vai falar com o Lucas um pouquinho sobre a Assertiva. Sobre a HNST. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Lucas, trabalho aqui na HST. E só para uma introdução aqui da HST. Quem aqui não conhece a HST? Ok. Vou falar um pouquinho só então. Nós somos uma empresa com mais de 30 anos de mercado aí, desenvolvendo soluções, tecnologia digital para meios de pagamentos, né? Transações seguras. Então. Temos a nossa sede aqui em Campinas e a filial em Miami. Acho que já estamos com mais de 115 funcionários. E estamos presentes em mais de 14 países aí. Esses são alguns dos nossos principais clientes, temos uma gama um pouco maior aí. Mas, em resumo, o que a HST faz? Nós estamos presentes em todo o setor do ecossistema financeiro. O que isso quer dizer? Então, que nós temos desde a parte do cliente, da captação, da transação, de qualquer ação que você vai fazer, por exemplo, você como cliente vai lá no caixa eletrônico sacar dinheiro, você vai lá na maquininha do POS, digitar, passar seu cartão. Nós temos soluções para essa área, como software de gestão de terminais. Soluções para rede de adquirentes. Então você tem a maquininha, nós temos soluções para capturar essa transação até quem vai, digamos assim, aprovar. Posso ir sem microfone? É melhor? Então nós temos aí para essa rede de adquirência. Eu vou sem. Então, para captura de transações, seja ele no. Só mais perto aqui para. Ah, beleza. Esse cara aqui mais fácil. Então, soluções aí para captura de transação, para que chegue a transação lá da maquininha até a bandeira. Soluções para digitalização de cartão ou até a emissão do cartão, o chip MV. E também soluções para emissores, né? Para garantir que a transação que o cliente fez no terminal tal, no caixa eletrônico tal, com a bandeira Visa, com o cartão emitido pelo Bradesco, chega lá para ser autorizado. Então é isso, nós temos soluções em todo o mercado financeiro. Fazer o jabá aqui, nós temos vagas, tá? Temos vagas de analista de testes, para cá, lá para Barueri também. Para desenvolvimento, se aqui o pessoal, quem é desenvolvedor também? Se você não é desenvolvedor, mas conhece algum desenvolvedor, nós temos vagas para desenvolvimento em Java, C, mainframe, analista de suporte, bilíngue, operacional, produtos, gestão de produto. E é isso, se tiver alguma dúvida, algum interesse, pode vir conversar com a gente da HST, tem um monte aí escondido. Quem é da HST? Levanta a mão aí, ó. Tem bastante, tá vendo? Então fiquem à vontade aí para conversar com a gente. Nosso e-mail de vagas, nosso LinkedIn e o Facebook. É isso aí.
Acho que eu vou falar sem microfone também. Acho que eu consigo fazer uma voz mais alta. Temos um agradecimento especial para o pessoal do DevCast, que veio aqui apoiar a gente hoje, falar um pouquinho sobre carreira. A comunidade do DevTest, para quem não faz parte ou quer fazer parte, a organização é o Marcos, como eu tinha falado, o Johnny e eu. Faça parte do nosso DevTest, a gente tem um Meetup, temos o QR Code ou o link para quem quiser acessar. Já estamos com mais de 1.064 pessoas hoje participando lá, trocando ideias com a gente. Se você quer participar, como? Trazendo uma apresentação para a gente, palestrando aqui, acesse o nosso site do Meetup, mande lá a sua ideia, a gente vai te conectar com você e a gente vai trocar uma ideia e trazer vocês para cá, para o nosso Meetup. Então agora a gente vai falar com o João Lucas e o Lucas Faria. Vocês querem se apresentar ou apresento vocês? Obrigada. Eu acho que... Dá para ouvir? Todo mundo está escutando? Precisa de microfone, tá beleza? Pode falar. Primeiramente, quem é o Lucas? Lucas Gravett, você? Tá. E o Flávio Pimenta? Ah, tá. Câmbio aí. O Johnny é você. É porque tinha uma galera que formou um grupo com a gente aqui e desculpa, gente, é porque a gente estava bem atarefado, então a gente não conseguiu dar atenção e foi bem trabalhoso a gente conseguir fazer tudo e tal, mas desculpa, gente, pela confusão que foi. Eu vou sentar, tá, gente, que eu tô cansado. Bom, eu sou o Lucas, já devo perceber, atuo na área de teste de qualidade aí já deve ter um pouco mais de 5 anos, sou de Brasília e comecei como analista de teste lá dentro de metodologia tradicional, não sei se alguém já trabalhou com isso, é bem chato, ruim pra caraca, mas dentro de Brasília é isso que tem e como só tinha isso, tive que começar assim, e vim para São Paulo, capital mesmo, em maio do ano passado, junto com o João, que a gente é amigo desde a época da faculdade. E 2 anos atrás a gente meio que, numa ideia de ouvindo muito podcast, Nerdcast, entre outros podcasts, a gente teve a ideia de criar um podcast de qualidade. E a gente pegou e criou o Testcast, que a gente pensou em fazer aí a gente fez e aí a galera gostou, a gente pegou, não, vamos fazer mais e quando pensou, já estava uma coisa razoavelmente grande e foi meio que uma coisa que tomou uma proporção bem bacana e a gente se orgulha bastante. Meu nome é João, eu trabalho também há aproximadamente 5 anos na área. A minha trajetória é um pouco parecida com a Lucas, que a gente fez faculdade junto, e, depois eu morava em Minas, aí depois eu fui para Brasília, aí depois eu vim para São Paulo. Lá em Brasília eu trabalhei também com empresas, não trabalhei diretamente com órgãos públicos, mas com empresas que lidavam com órgãos públicos e tudo mais, num ambiente mais tradicional. Depois, mais para o final da minha trajetória lá, aí eu fui mais para o ágil e eu sempre trabalhei em empresas menores, então a equipe era pequena e a gente não podia se dar o luxo de falar que fazia só uma coisa, então eu acabei aprendendo muita coisa sobre programação, DevOps, banco e tudo mais. E hoje em dia eu estou na Geru, estou eu e o Lucas lá. É uma empresa bem legal, uma empresa totalmente ágil e com stack tecnológica muito avançada. A gente atua lá no mercado de crédito e lá tem vaga para QA também, então quem quiser conversar um pouco sobre a empresa, sobre como é que funciona o processo de QA lá, é só vir falar comigo ou com o Lucas e que a gente vai fazer os contatos e tal. E igual ele falou, a gente teve a ideia do podcast. A gente achou essa ideia muito legal porque realmente não tinha nada nesse sentido aqui no mercado brasileiro, né? Porque podcasts de teste são bem poucos e a gente quis fazer um negócio mais diferenciado. E a gente quis também colocar uma forma simples de você transmitir conhecimento, né? Porque
Por exemplo, você cria um canal no YouTube, a pessoa tem que ficar olhando para a tela. Então, e o podcast é legal nesse sentido porque você aproveita o seu tempo não útil, que é, sei lá, quando você está correndo, quando você está na academia, quando você está no trânsito, você pode escutar e adquirir conhecimento. E a gente tem vários temas aí legais, né? E depois vocês podem entrar e pesquisar aí e vocês vão achar muito conhecimento. A gente tem várias pessoas da comunidade participando e a gente sempre vai em meetups e conhece pessoas novas e a gente sempre está chamando as pessoas para participar com a gente. Então, com certeza, depois de conversas com a gente aqui, pode ter certeza que podem surgir convites para participar do podcast. Queria agradecer a vocês pelo convite, porque é muito legal saber que a gente tem passado conhecimento da comunidade, ajudado a comunidade a crescer. E é legal também saber que tem empresas que apoiam esse tipo de iniciativa. E é mais legal ainda saber que tem vocês que estão aqui e que dispendiaram um pouco do seu precioso tempo para estar aqui compartilhando conhecimento. Então, isso é muito importante, não para o crescimento só de vocês, mas também da comunidade, que se torna todos nós mais fortes e o mercado também mais forte. E é isso aí, a gente vai falar a princípio, separou um tema que é mercado e carreira de QA, e a gente pediu para o pessoal mandar algumas perguntas e a gente vai bater um papo sobre essas perguntas. E quem não tiver mandado lá, ou sei lá, na plataforma, e quiser fazer as perguntas aqui também, cara a cara, eu acho que pode ser assim, não tem problema. Pessoal, acho que antes de começar, vamos só um salve de palmas para o pessoal do podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui com a gente. Cara, é um prazer, eu estudei bastante o podcast de vocês. E aí, quando eu tive a oportunidade de ver vocês, acho que foi na semana do QA Week, né? Foi. E aí eu chamei vocês lá no chat mesmo, e aí vocês toparam de vir aqui, foi muito bacana. Para a gente fazer esse bate-papo aqui, eu vou chamar também algumas pessoas, o Flávio Pimenta, a Gisele aqui do HST, a Mari do Caleis também. Acho que a ideia é que a gente conseguir trocar conhecimento, fazer um bate-papo aqui. É importante também que vocês participem. E aí a gente vai pegar aquelas perguntas, vou colocar aqui na tela. Na ordem das mais voltadas, e a gente começa esse bate-papo. Pode ser assim? Pode ouvir tranquilo. Primeira da Jéssica. Certificações de teste valem a pena? Essa pergunta é bacana. Então, isso é relativo muito de, pelo menos a minha opinião, ela é relativo muito ao mercado. O que acontece? Existem lugares em que é meio que obrigatório você ter uma certificação de teste para que você consiga preencher aquela vaga. Então, exemplo, eu falei no início que eu venho de Brasília. Em Brasília, 80% das vagas Para análise de teste, que é o QA, ela exige a CTFL, que é aquela inicial. Que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, ou já tirou, ou já sabe qual que eu estou falando, que é aquela inicial. Então, tipo, se você mora em Brasília, ou então existem outros mercados que a área não é tão difundada, então tem pouco conhecimento sobre a metodologia ágil, essas coisas mais novas, a galera tem como base o BSTQB, o ISTQB, ou então algum desses institutos de regulamentação e de normas que a galera utiliza aquilo como base para dizer que aquilo é o mínimo que a pessoa tem que ter para ocupar uma vaga. Então, para a gente poder dizer que isso é importante, a gente tem que avaliar o mercado. O mercado onde se exige exige certificações para que você consiga preencher uma vaga, então se você está nesse mercado, então vale a pena você tirar, porque senão você não vai conseguir arrumar emprego. Mas a questão a nível de conhecimento, eu particularmente acho a CTFL, que é uma das principais. Ela tem algumas coisas interessantes, tem conteúdo legais, mas algumas coisas são um pouco ultrapassadas, tem coisas que já não são tão legais. Existem algumas coisas, né, algumas coisas novas, porque tem extensões que falam mais da parte ágil, existem extensões mais para a parte
um pouco mais gerencial. Tem coisas interessantes, não vou dizer que por completo ela não é algo que se possa aproveitar, mas de modo geral, para quem está no mercado onde se tem mais vagas para área mais ágil, eu não vejo tão tipo assim, pedido, não, nem vejo tão necessário. Eu acho que a pessoa estudar um pouco mais a parte de metodologias ágeis ou como se tornar um QA melhor, eu acho que vale mais do que tentar focar na parte de certificação. Mas não digo que não vale a pena você estudar, não digo que vale a pena tirar. Mas se você quiser pegar, ler os sílabos, que é o material da certificação, que é gratuito, você pode entrar dentro do instituto e baixar e estudar, isso aí vale, porque todo conhecimento é bem-vindo, mas tirar, aí vai relativo ao mercado. E além dessa vertente aí que você falou, tem além do mercado, tem a vertente do conhecimento mesmo, né? Que é justamente você não necessariamente pagar para fazer a prova, mas sim você vai lá e lê o material, entendeu? Não custa nada. E assim, tem coisa ali que realmente você falou, tipo, tem coisa ali que hoje em dia está ultrapassada, mas tem coisas ali que você pode abstrair e jogar para o seu contexto atual. Então, eu acho que vale a pena você estudar. E aqui em São Paulo eu tenho várias das certificações, e aqui em São Paulo assim, realmente não me pediram nenhuma delas, ou não foi pré-requisito para eu preencher nenhuma vaga, mas o conhecimento que eu adquiri estudando para tirar elas, e até mesmo os ganchos que na hora que eu estava estudando, tipo, estou estudando lá os sílabos, aí ele fala sobre alguma coisa, aí eu falo assim, vou pesquisar mais sobre isso. E aí, a partir daquilo ali, eu vou buscar outras coisas, que é igual a certificação ágil mesmo que o Lucas falou. A partir dela, eu li, ela deu start para eu ler 2 livros, que é aquele O Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, que eu acho, e o Agile Testing, da Lisa Crispin. Eu li tudo na mesma época que eu estava estudando, e isso foi muito enriquecedor para o meu contexto ágil, né? E assim, vale muito a pena você estudar, mesmo que você não queira pagar para fazer a certificação, ou que não vale a pena para o mercado aqui no Brasil, né? Porque lá fora, a gente teve a oportunidade lá na Geru de ter uma call com o líder de qualidade da Red Hat. E ele falou que lá fora são muito bem vistas as certificações, porque aqui no Brasil, essa questão de padronização de cargos não é tão forte quanto lá, porque lá é uma coisa bem standard mesmo, né? Tipo, eu vou contratar um cara, então se ele tem as certificações, eu sei que eu posso falar no mesmo nível que ele sobre teste, que ele vai entender tudo que eu disser e tudo mais. Assim, essa falta de padronização no mercado gera uma vantagem para nós brasileiros, porque a gente consegue fazer muita coisa, tipo, dá um jeitinho brasileiro, entendeu? De saber fazer, de saber desenrolar, de saber sair do outro lado. E isso acaba sendo uma vantagem para o mercado lá fora. Então, eu acho que, tipo, sei lá, se sua intenção é algum dia sair do país, talvez vale a pena você investir nas certificações, porque elas são internacionais, você vai chegar lá e, além do jeitinho brasileiro, você vai ter todo o aparato que eles vão pedir para você, ou que vai ser um diferencial para você pegar uma vaga lá. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil varia de mercado e nada impede de você também adquirir o conhecimento que está ali naquele material, que é bem escrito, por sinal. Principalmente para quem está começando, né, tem muito conceito, então ele pode tirar proveito do material que é fornecido no site mesmo, né? Isso. É porque às vezes também quem está começando não tem uma visão. Eu tive a disciplina de teste de software na graduação, mas muitas graduações não têm essa disciplina. Então a pessoa às vezes sai e vê que tem aquela disciplina, mas ela não sabe nada. Assim, ela sai da faculdade crua e fala assim, tá, o que é isso? E aí, justamente isso que você falou, o sílabus ele dá uma introdução legal sobre o assunto.
Acho que é questão de estudar e usar realmente, né, a parte do aprendizado e não pensar em passar numa prova, tem que ser o caminho, né? Uma coisa é você tirar a habilitação e outra coisa é você aprender a dirigir. Você segue ali os passos, as marquinhas para fazer a baliza, de 18 anos está com a habilitação na mão, né? Aprender a dirigir e tudo mais vai com o tempo. Então, acho que o V0 de você realmente se preocupar em aprender com aquele conteúdo e não só passar numa prova, que tem que ser o mindset dos profissionais de hoje, né? Certificações acho que são sim importantes, dependendo, né, da área e realmente do mercado, e muitas vezes ela te ajuda a pular etapas, né? Se o cara já tem a certificação, não preciso perguntar isso aqui, eu já sei que daqui para frente é o que eu quero extrair ou conversar com esse profissional, né? Eu acho que tem esses dois pontos. Então, só passar na prova para ter uma certificação, eu acho que não é o caminho, né? Realmente é aprender, de papel. pegar o conteúdo para a vida, né? Porque a gente não ficou na faculdade só pelo diploma, né? Estritamente. Muito conteúdo ali, talvez hoje a gente não aplique, mas ter se esforçado e ter passado por aquele conteúdo fez a gente pensar as coisas de uma outra forma, que hoje podem se aplicar de outras formas do que a gente viu na faculdade, por exemplo. Então acho que esse é o recado aí que eu tenho sobre certificação. Segunda, dicas de como iniciar a carreira, o que estudar, processos, automação, abordar os cargos mais utilizados atualmente. É muita pergunta, né? É muita pergunta. Tipo assim, dicas de como iniciar a carreira, o que estudar, processos e automação. Olha, eu acho que ambos, tanto processos como automação, são coisas extremamente importantes. Por quê? Hoje é um tema em que eu já estou começando a ficar um pouco... muita gente está começando a ficar um pouco já cansado de ouvir, que é a ideia de teste automatizado, teste manual e tal, porque já é uma coisa que está começando a ficar muito repetitiva, e automação e tudo mais, mas a gente sabe que existe muita gente que está no início de carreira e tem essas dúvidas, então a gente sempre tem que voltar para esclarecer isso para as pessoas. Mas o que acontece? Muito se engana quem acha que o principal papel, a principal skill de um profissional de testes de qualidade é ele ser automatizador, ele saber automatizar. Isso tem que ser apenas uma das skills que ele tem que ter. É uma coisa que ele tem que saber, é importante ele saber. Mas só que existem inúmeras outras coisas que ele tem que entender para que ele seja um QA bom. Porque esse conhecimento técnico de automação, ele vai conseguir com o tempo, existem 1 milhão de cursos na Udemy que te ensinam a automatizar, existe 1 milhão de ferramentas que te ensinam a automatizar, tem Python, tem Ruby, cada dia está mais fácil, tem ferramentas que você automatiza em um único arquivo, você pega um arquivo, escreve algumas linhas de código, quando você automatiza já uma porrada de coisa, então está cada vez mais fácil você ser automatizador, mas ser o cara que garanta a qualidade, que é a questão, que é você saber padrões, você saber atuar junto do lado do desenvolvedor, você saber estar do lado do PO, você estar atuando no início do processo, você saber atuar dentro de uma metodologia ágil, você saber como funciona a metodologia ágil, você ser o cara da qualidade não só do teste, de saber clicar, você ser aquele cara da qualidade do processo em geral, você saber que o ágil em pequenas entregas, você saber que aquelas entregas você está junto daquelas entregas e provar que aquelas entregas têm qualidade, é aquilo que faz um QA ser um QA diferencial, não só automatizadão, porque a automação, né, eu imagino, um dia eu falei com o João, às vezes eu converso muito com ele, porque a gente é praticamente irmão, então a gente conversa muito sobre isso, e eu falei para ele que a questão de automação, ela é interessante, ela é bacana, mas as pessoas focam muito nisso e esquecem desses outros detalhes, e a gente vai começar a formar um monte de gente que automatiza, e aí vão automatizar sistemas com bugs. E a gente vai ter um monte de coisa automatizada e o sistema não vai funcionar, vai ter bug. E aí, o papel do QA meio que vai ficar
não vai ser o papel não vai ser aquilo que é o fundamento do QA. E a automação, eu imagino que daqui a 2, 3 anos, cada vez que passa está ficando mais simples, mais fácil. Daqui a uns 2, 3 anos já vai ter sistemas que basicamente você vai escrever um BDD, dar uma linha de comando, ele vai ler a tela de um sistema, ou você vai mandar um endpoint, ele vai ler o endpoint, vai automatizar e pronto, você vai dar um clique e ele já vai fazer tudo. Então, é importante automatizar, mas eu acho que ficar só nisso, batendo nessa mesma tecla, não vai fazer você se tornar um QA excepcional, não. Eu acho que é importante você estudar, mas analisar mais um contexto maior de qualidade, de processo, de metodologia, de saber fazer um teste de usabilidade, saber entender melhor como é que a qualidade do seu produto para o cliente, para o usuário, está próximo ao usuário. Isso vai fazer você ser um QA fora da caixinha e da média. É o que eu acho, mas não sei se é o que está dentro do padrão de todo mundo. Eu acho que é muito importante você entender também da regra de negócio do cliente, né? Você entender do produto que você está testando. Não simplesmente ir lá tentar automatizar, igual o Lucas falou, porque senão fica... É entender muito de regra de negócio, eu vejo que isso falta bastante. Normalmente, as últimas entrevistas que eu fiz, o pessoal foca muito nisso. Você tem noção de em que ramo você já atuou, que tipo de empresa, quais são os processos, principalmente Fabril, o que você conhece, eu acho que isso é muito importante. E você entender também de arquitetura de software. Você tem uma ideia, uma noção, você não precisa escrever o código, mas você tem que ter uma noção de boas práticas, de quais são os melhores elementos de usar, porque mesmo que você não vá fazer, é interessante você entender, porque senão... Isso aí são coisas que, tipo, vem com o tempo, mas que são essenciais e isso aí que você falou de conhecer a arquitetura dos sistemas é muito importante também, né? E a regra de negócio. A arquitetura, principalmente hoje, quando a gente tem sistemas distribuídos, é mais importante ainda, né? Porque às vezes, tipo, tô fazendo uma alteração nesse microserviço e aí eu tô testando no contexto dele, só que aí tem um contexto de negócio maior, que tem outros microserviços que usam ele e que podem quebrar porque simplesmente você não se atentou que essa informação estava sendo usada na regra de negócio do outro sistema lá que precisava funcionar. E é muito importante te saber disso. E também na questão de você, por exemplo, eu acho que a gente abriu um parêntese meio grande, assim, fugiu um pouco da pergunta, mas eu vou terminar de falar e depois eu vou tentar responder. Quanto mais você conhece a fundo a arquitetura do seu sistema, como ele funciona por baixo dos panos, mais fácil fica de você achar um bug sem nem sequer executar o teste em si e o código em si, né? E isso aí também, na hora de você identificar um bug, facilita muito, porque se você conhece como que está estruturado por trás, você só não vai chegar no cara e vai falar, deu erro. Você vai chegar no cara e vai falar, deu erro na linha tal, no método tal, porque você passou tal parâmetro do tipo tal e ele está esperando esse aqui, então corrige aí desse jeito. O cara vai corrigir muito mais rápido e o time vai andar mais rápido dessa forma. Então, esse contexto global é importante o QA ter. Sobre iniciar a carreira, eu acho que a pergunta a seguir também está como iniciar no mercado de QA. Eu acho que tipo, o cara iniciar, igual o Lucas falou, ele tem que aprender a testar primeiro. E aí, para ele aprender a testar e como funcionam os processos e tal, igual a gente falou, é muito interessante o material, principalmente da CTFL. Eu acho interessante para quem é iniciante. Tem um livro também que chama Base de Conhecimento de Teste de Software, do Rios, Alisson Bastos, né? E depois eu vou pedir pro pessoal deixar o link aí no Facebook, não sei. Mas... A gente vai deixar o link se a gente achar, porque esse livro é velho pra caralho. Mas ele é muito bom e eu acho importante ler, aprender sobre processos, sobre automação. Eu acredito que você tem que começar pela lógica de programação, escolher uma linguagem que você veja progresso e, tipo assim, principalmente se você não veja progresso no seu aprendizado, principalmente se você não tem contexto de nenhum de programação. Tipo assim, o cara nunca programou na vida, aí você vai dar Java para ele aprender. Cara, o
cara vai ter uma curva de aprendizado muito maior do que se ele fosse aprender com Python, por exemplo, que é bem, a sintaxe é humanamente mais simples, assim, de ler. Então, tipo, é começar pelo simples, pela lógica de programação e depois, entendendo a lógica bem feita, linguagem é questão de sintaxe. E eu acho que é isso. Os cargos hoje em dia... Acho que a análise de qualidade, a análise de teste, são só nomenclaturas, porque eu acho que o analista de qualidade, e o analista de teste é porque ainda veio com o nome da antiga metodologia RUP, bem antiga, não sei se alguém já trabalhou com RUP, que é bem ruim. É RUP bem ruim, que é ruim pra porra. Mas em alguns lugares aceita, funciona, em alguns lugares funciona mais ou menos. E lá existe o analista de teste, que é aquele cara que no finalzinho, depois que se desenvolve todo o sistema, ele recebe aquele bloquinho do sistema e testa, abre bug e um Mantis, quem já mexeu com Mantis da vida aí, ou um Gira talvez. E aí o dev vai corrigindo os bugs e vai tendo aquele ciclo de teste. E o analista de qualidade, ele meio que está, basicamente a evolução. Os termos são parecidos, mas eu não vejo muita diferença no sentido, não, é basicamente a mesma coisa. Então não sei se existe o cargo analista de teste e depois o de qualidade. São praticamente sinônimos. Talvez possa existir no sentido de análise de qualidade ser uma parte de qualidade diferente de código, talvez uma qualidade de processo de empresa e tal, mas eu acho que dentro de TI, eu acho que está dentro das mesmas coisas. Maria de empresa. Maria de empresa. Exatamente. Quem está começando na área, acho que é sempre bom ter em mente, né, qual que é o foco do profissional de qualidade, do profissional de teste, né? É automatizar? Não, isso é só uma parte da atividade, né? Por que existe o cara ali na equipe para manter qualidade? Porque existem bugs. O que é um bug? Nada mais é do que um cenário que não foi pensado, alguém não pensou naquilo, né? Então o cara de QA é o cara que tem que pensar, não que os outros não pensem, né? Mas é o cara que tem que entender muito bem do negócio, representar os cenários tecnicamente ali numa automatização para atender aquele negócio. E às vezes é o cara que tem o dedo podre, né? Que só com ele aquele cenário acontece porque ele é super criativo, detalhista e consegue chegar em situações que na hora que chega pro dev, e eu também tenho histórico de dev, de arquitetura, né? Eu não sou um cara especializado em QA aqui, né? Eu sou meio aquele Severino que tá presente em várias etapas aí. E é aquela hora que você chega pro dev e fala, putz, não pensei nisso antes, cara, é mesmo, né? Então... Quando a máquina dele funcionou. Na minha máquina funcionou, né? Tem uma coisa interessante que a gente estava tendo uma conversa com o nosso líder essa semana, que é o seguinte, a qualidade, ela é responsabilidade de todo o time que a gente está trabalhando. Mas só que o QA, no time de futebol, o QA é o goleiro. Então ele é aquela última linha ali, ele é o que está para defender a última linha de defesa de gol. Então, tipo, a gente tem que estar ali para poder saber fazer aquela defesa, saber, tipo, adivinhar aonde a bola vai. Então, tipo, essa meio que é para onde o QA tem que estar indo. E é engraçado também que essa questão de, tipo, você chegar no dev e falar, ele olhar e falar, putz, esse cenário eu não pensei. A questão também é no momento em que o QA escreveu o cenário, sabe? Porque, tipo assim, verdade. Se eu projetei para testar aquilo e, tipo, documentei que eu ia testar aquilo, por que eu não falei pro cara antes, mano? Por que eu esperei ele desenvolver tudo para depois chegar lá e eu... Entendeu? Então, tipo, o QA ele tem que estar atuando desde o início, tipo... com todo o conhecimento de negócio que ele tem, questionando o PO faz a história e ele, pô, mas isso aqui não vai afetar isso aqui no negócio? Por que a gente não faz assim, assim, assim? E ir ajustando, e quando essa história chegar no dev, já alinhar com ele, e já falar assim, ó, vou testar isso, isso, isso e isso. Ou então, na hora que ele estiver escrevendo nos unitários, tá, o que você está testando aí? Ah, tô testando isso. Ah, e esse cenário aqui que você vai fazer? Aí você vai dando os insights, e assim você vai garantindo a qualidade no processo inteiro,
de forma que quando a feature chegar na sua mão para testar, ela vai estar com muito mais qualidade e tipo, você não vai ter que se preocupar com erros bestas que voltariam e causariam um custo alto para a empresa. Talvez você ache alguma coisa mais no sentido de teste exploratório, né? Que é uma capacidade também que o QA tem que ter de saber explorar ali o sistema que ele está testando com base no conhecimento de negócio dele, onde pode dar merda ou não. E é muito interessante isso aí. O QA tem que atuar no processo inteiro para prevenir os bugs, não para achar eles. Não, justamente, né? O QA é o que... Quanto mais cedo, né, o QA está presente ali Sim. Né, ele vai conseguir ter essa visão de né, traduzir o negócio junto com o dev ali para rolar a feature. Próxima pergunta. Qual o futuro da carreira de QA? Olha, umas 2 semanas atrás, eu e o João, como ele falou, a gente trabalha na mesma empresa como QA, e a gente teve uma palestra com um cara, um dos líderes, diretores, né, diretores da Red Hat lá na Califórnia, Carolina do Norte, eu esqueci. E ele é brasileiro, e ele falou sobre o QA, que é o Engineer Quality, que é engenheiro de qualidade, que eu imagino que seja o futuro do QA, que nada mais é do que o QA hoje. Eu acho que, eu já ouvi muita gente falando que o QA vai morrer, o QA vai, não, o QA ele não vai morrer, o QA ele sempre evolui. O QA hoje, antes o QA era o cara que testava só, hoje o QA é o cara que ajuda no desenvolvimento e ajuda no negócio. Amanhã o QA vai ser o cara que vai ajudar na parte de DevOps, o QA está sempre evoluindo, o QA está sempre participando ainda mais. Esses dias eu até brinquei lá na empresa que eu trabalho, que o Scrum Master, eu propus umas ideias lá em que a gente vai começar a participar mais dos testes unitários e da criação das histórias do QA, e ele pegou e brincou e falou. E da parte de DevOps ele falou, poxa, daqui a pouco o QA vai estar participando aqui na hora de fazer as retros, de fazer as plannings também junto com o Scrum Master, porque o QA está em todas as áreas, o QA está dominando tudo. E é isso mesmo, a gente meio que está dominando tudo porque o QA ele tem uma versatilidade muito grande da parte de negócio e a parte técnica. Então eu acho que o QA ele nunca vai morrer, ele tende a evoluir. E aí quem for evoluindo com ele vai crescendo, e quem não for evoluindo vão para as outras áreas, então meio que vai trocando de rumo, então deixando de seguir a área de qualidade ou quem sabe, ou até mesmo de TI. Mas eu acho que o futuro do QA é essa área de engenharia, que esse cara ele falou o seguinte, que na Red Hat, que eles usam uma metodologia lá que se chama Soft Lefting, né? Shift Lefting, que nada mais é do que o QA ele está junto na hora de escrever histórias, ele ajuda a escrever as histórias e ele ajuda a implementar os testes unitários e a parte da infra ele está junto, e quando chega no final o QA ele já mapeou tudo, que quando chega no final a parte de testar está tão simples para ele já mapeou todas as possibilidades de bug, que a chance de achar um bug é muito pequena, que foi só algum outro detalhe que faltou ali, porque ele já mapeou, já viu o que acontece na infra, já atuou na cobertura dos testes unitários, já conseguiu cobrir muito mais coisas com o teste unitário, porque existem coisas que, igual, eu vou testar, quando a gente senta perto de um dev, você pensa, cara, que esse teste aqui eu vou demorar 5 horas para fazer. Aí você conversa com o dev e o dev fala, cara, se eu fizer 5 testes unitários e vou demorar meia hora para fazer, eu vou fazer essa cobertura. E aí você conversa com ele, ele faz esses testes unitários, pronto, deu a cobertura e você não precisa mais fazer esse teste na frente. E tipo, foi meia hora no serviço dele e você ganhou tipo 5 horas no seu trabalho, você vai conseguir concentrar isso em outra atividade. Então esse eu imagino que seja o futuro do QA. E aí, meio que eu acho que isso pode responder as perguntas, mas vou deixar o pessoal falar mais sobre isso. Realmente eu acompanhei aí uma evolução em 10 anos de carreira. Quando eu entrei na carreira, o testador era um macaco, que ele atuava só no final do projeto. Estava tudo pronto, ele chegava lá, escrevia os casos de teste, ia lá, testava manualmente e acabou. Hoje em dia, eu tenho até um cliente, a gente trabalha em um cliente que ele faz a especificação do projeto e os testadores, que nós somos os terceiros, a gente atua
mesmo naquela primeira reunião, né, a reunião inicial, a gente levanta ainda algumas regras que o próprio cliente não pensou. Então, assim, eles deveriam ter o domínio da regra que eles escreveram, mas muitas vezes os testadores, eles levantam algumas dúvidas e agregam aí no processo como um todo. Então, acho que assim, teve uma evolução gigantesca de 10 anos para cá, né? Isso aí. Eu acho que, tipo, o que o Lucas falou é totalmente certo, e o QA a gente trabalha lá no Geru, tipo, lá todo mundo tem uma mentalidade muito forte com relação à qualidade. Assim, os desenvolvedores são preocupados com qualidade, o PO é preocupado com qualidade, todo mundo é preocupado com qualidade, mas assim, nem sempre é assim, e eu acho que o QA hoje e o QA do futuro vai ser, para ele fazer isso tudo que o Lucas falou, para ele navegar nas diversas etapas do fluxo de desenvolvimento, nas diversas áreas, em tudo, e puxar esse mindset de qualidade, ele vai ter que ser o puxador ou o evangelizador da qualidade no time, né? Que é o que a gente deve fazer hoje e que é o que eu acho que a gente vai continuar fazendo no futuro, só que a evolução vai ser mais no que a gente vai fazer. Mas o mindset de qualidade, de evangelização da qualidade no time, é isso que vai ser, eu acho que, tipo, durante enquanto existir o QA, entendeu? Acho que o mindset de realmente equipes aí interdisciplinares, né, o papel, né, o dev tem que começar, né, a transmitir também mais conhecimento para as equipes. A infra tem que estar presente aí no conhecimento de todos, a arquitetura, e hoje a gente já tem, né, em boa parte das empresas, a infra como código, e código tem que ser testado, né? Então, testar a infra, testar, né, a parte de mobile vem crescendo bastante também, testes automatizados na parte de mobile e de cenários de arquiteturas diferentes do que a gente tinha há 5 anos atrás. E cada vez mais a cultura DevOps aí, que também vem ganhando espaço, vem trazendo o cenário de que, cara, a equipe é uma que tem que remar junto para chegar, para sair do outro lado, né? Tem cada perfil ali com uma especialidade a mais, mas cada vez mais as pessoas os profissionais vão estar sabendo pelo menos o mínimo ali de todo mundo para, se o cara pegar uma gripe não tem teste, se o cara pegar uma gripe ninguém automatiza mais nada, né? Ou tem que ter 2, porque tem que as equipes multidisciplinares acho que tendem a crescer cada vez mais, e claro, o especialista é especialista, mas todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo ali, o mínimo de tudo para dar conta quando o especialista não está. E ele também tira férias, ele também tem vida. Quando tem algum incidente de madrugada, né, tem empresas que a equipe é responsável por manter aquilo, né? No Nubank chega uma empresa que é assim. E aí, cara, a galera, todo mundo está sabendo de tudo, eles se revezam nos plantões e tal. E quando tem algum incidente de madrugada, vão resolver, né? Então, tudo caminha para isso. Óbvio que ninguém quer ser acordado de madrugada com incidente, mas em alguns cenários, para aplicações específicas e com alta criticidade, antes era uma equipe só que se ferrava, agora é a equipe que mantém aquilo que tem que dar conta. E cada vez mais ela vai se preocupar em deixar o negócio redondinho para não sofrer incidente, né? Acho que isso é o senso de qualidade e responsabilidade de todo mundo, não só do que é justamente. E essa questão de todo mundo testar, tipo assim, a gente tem meio que essa cultura lá, sabe? Tipo, às vezes tem como a gente entrega muito. E aí, assim, às vezes a gente tá um pouco cheio de trabalho com o que há, entendeu? Tipo, a fila tá lotada e a gente não consegue fazer mais coisas. E aí o dev fala, cara, vou pegar essa história aqui para testar, beleza? Depois você só me fala aqui, eu vou te falar os cenários que eu executei, você me fala um cenário a mais aqui que eu faço aqui, depois eu te falo se está ok ou não, se eu achei um bug ou não, e é isso, entendeu? Legal. E é isso que o QA tem que dissipar essa mentalidade na equipe inteira. O time que eu atuo hoje, todo mundo é desenvolvedor.
né? Todos do time são desenvolvedores. Então não tem um QA específico para o time. O que tem são os especialistas em desenvolvimento e os especialistas em qualidade. Então cada um foca mais na sua área, mas todo mundo desenvolve, todo mundo testa. Então acho que isso aí é uma coisa que vai acabar virando... É o primeiro time que eu trabalho assim, para mim está bem diferente. Nunca tinha trabalhado dessa forma, mas eu acho que é o futuro. E a gente participar de tudo mesmo e acaba ficando até melhor, porque a gente aprende mais e também abre um leque maior de oportunidades no mercado. Porque vagas tem aos milhares, mas também vai sendo filtrado, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais chances você tem no mercado, tanto nacional quanto internacional. Internacional mais. Sim, ainda, mais sim. ainda. E além disso, outras línguas. Pode descer aí, porque eu acho que essa pergunta aqui, como iniciar no mercado de QA, tem experiência meio que a gente já meio que respondeu. Desce aí, quem tá controlando? Johnny. Ah, esse microfone. Tá aqui? Ah, tá. Só se eu scrollar aí. Isso. Na Fernanda para baixo. Isso, boa. Testador que não automatiza ainda terá espaço no mercado de trabalho? Eu acho que essa pergunta ela pode ser um pouco ampliada na seguinte questão. Eu acho que o testador que se limita ao fato de só testar em clique de botão, de clicar, de fazer clique, de testar se a mensagem está correta, de botão está correto, de o avançar está certo, esse testador ele não tem espaço. Esse cara ele não tem espaço no mercado. A automação, como a gente já falou, ela vai ser só uma skillzinha que ele vai ter. Então, não necessariamente que não automatiza não vai ter espaço. Mas se você for um bom QA dentro das qualidades que a gente falou antes, a automação ela vai acabar vindo como por osmose dentro de você, porque você vai acabar sendo inserido, e se você tiver uma boa bagagem dentro dessas outras skills que a gente falou, e você for entrar dentro de uma empresa em que se automatiza, a empresa vai olhar seu currículo e falar: a gente precisa de alguém que automatiza. Você não automatiza, mas entra que aqui dentro a gente meio que vai inserir você na automação e você vai acabar sendo inserido. Mas é importante estudar, para quem tipo, não sabe automação e está querendo dar um up na carreira, a automação é importante, gente. Eu falei no início que eu falei que tipo, não é só isso, mas eu não disse para não estudar. Não é para não estudar, é para estudar automação, mas não ficar só pensando que é só isso. Estudo automação. Existe 1 milhão, o João falou que estuda em lógica e tal, existe 1 milhão de cursos na Udemy, tem cursos, tem a galera, tipo, tem uma porrada de cursos aí de QA Ninja, de caramba 4 aí. A gente, no Testcast, a gente tá meio parado um tempo agora porque a gente tá trabalhando muito. Infelizmente ou felizmente a gente trabalha na mesma empresa, então a gente trabalha muito junto, então não tem como tipo, nem dar um saltozinho assim de um conseguir fazer isso, não dá. A gente está sempre trabalhando junto e muito junto. Então, mas sempre tem como você aprender um pouco, nem que seja o básico ali, você começa, faz um fluxozinho, um crudezinho rápido, dá para fazer, tem coisa que é simples. Ruby e Python são sensacionais para você começar com isso. Então, tipo assim, dá para poder fazer. Agora, o QA que ele se limita a só o clique de botão e a coisa simples, e ao teste simples, ou então o QA que simplesmente fica sentado esperando as coisas chegarem para poder para ele começar a fazer os testes, esse QA ele não tem futuro. Ele não vai ter, ele vai morrer e ele vai ficar para trás e vai chegar no ponto que ele não vai ter mais espaço no mercado. Mas é isso. E o contrário disso também é verdade, né, dessa pergunta, porque o QA que não automatiza ainda terá espaço de mercado no trabalho, mas falou, não vai ter. E o que só automatiza também não vai ter. Também não vai ter. Também não vai porque, ter. cara, sinceramente, cuspidor de código, mano, tem aos montes, entendeu? Se você quiser, sei lá, entrar no site de freelancer, contrata um indiano e fala pra ele capturar os elementos e clicar nos botões e pronto. Agora, você falar assim, eu tenho que automatizar, eu vou automatizar tudo. Não, porque às vezes não vale a pena você automatizar tudo. Na maioria das vezes não vale a pena automatizar tudo. Já que não vale, o que vale? Né? Aí a gente tem que ter essa habilidade de saber o que automatizar e o que não automatizar, e o que vai gerar valor, o que não, o que vai diminuir o tempo de teste, o que não vai, entendeu? E esse tipo de coisa. Test Manager é o topo da carreira.
Tá, esse test manager eu não entendi. Test manager seria tipo gerente de teste, porque tem uma ferramenta chamada test manager. Quando eu li, eu falei, pô, é o cara que sabe a ferramenta ou é o gerente de teste, né? Fica comigo mesmo. Talvez. Não, cara, eu acho que isso vai depender do objetivo da pessoa. Porque exatamente. se ela quiser ser o test manager vai ser o topo da carreira dela. Exatamente. E tipo, se ela quiser ser um QA... Se ela quiser ser um CTO, ela pode ser um CTO. Eu acho que... Se ela quiser ser um head. Tem N. Eu acho que essa questão do topo da carreira é legal porque isso é um objetivo pessoal. E só que uma coisa legal que você tem que ter um pouco de soft skills para você se conectar com pessoas que chegaram onde você quer chegar e saber mais ou menos o que elas fizeram para chegar lá. Né? Tipo assim, se eu quero ser um test manager, eu vou conversar com os melhores test managers e se eu for ignorado, beleza, se eu não for, ok também, porque não tem vergonha de conversar, então eu vou chegar no cara e vou falar, mano, e aí, o que você estudou, o que você fez, qual curso que você fez pós, você fez curso fora, você pagou, o que você fez, entendeu? E eu acho que a partir disso você ir lapidando e tomando as ações para você chegar onde você quer, né, porque assim, nada é impossível quando a pessoa tipo, quer mesmo, entendeu? Tipo, então se eu quero ser um test manager, se eu quero de verdade, eu vou fazer tudo que for possível para fazer aquilo, independente do quanto custe e do preço que eu tenho que pagar. Então, eu acho que é isso. A próxima pergunta é bem parecida aí. Arquiteto de teste ou especialista de teste, como podemos definir o cargo das pessoas que mais podem entender, entende, podemos... Então, a questão de cargo e nomenclatura, ela varia muito de lugar e de empresa. Então, assim, é difícil a gente dizer... E de época também, de época. Tá na moda. Porque, assim, igual, eu posso falar o seguinte, não sendo babaca ou tipo assim, me achando demais ou colocando o João no pedestal. Em Brasília, eu e o João, se existisse nomenclaturas, a gente poderia ser considerado como especialista de teste. Em São Paulo, a gente é um QA pleno. Então, assim... tipo assim, são lugares diferentes, são nomenclaturas que, tipo, variam de lugar. Porque em Brasília, um cara que sabe fazer o que o João faz, tem vaga em 90% das empresas que existem lá. Porque lá o nível é bem mais baixo, a galera lá ainda não tô falando, tipo assim, não entenda mal, é o mercado de lá que ainda é um pouco engessado. Não estou falando mal dos profissionais de lá, o mercado é muito engessado. Mas a galera lá ainda o mercado ainda é um pouco mais travado, então é difícil haver uma evolução lá, porque ainda é muito questão de órgão público. Então, quando você tem alguém que tem um pouco conhecimento maior um pouco mais de DevOps, ou de integração contínua, ou de automação, esse cara já é um especialista de teste. Então, meio que para lá você já é um cara muito foda. E aqui em São Paulo você nada mais é do que um QA pleno, que é um QA da média ali, que está na média de todo mundo. Então, dizer o que cada um desse aí qual é a atribuição de cada um, é muito relativo ao lugar, à empresa, ao mercado. Então não dá para dizer, tipo, não dá para poder falar exatamente o que é. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu sei, então não dá. Como iniciar o aprendizado em automação de teste? Bom, acho que a gente meio que falou os cursos da Udemy, tem um monte aí tem um monte de escolas aí, tem tutorial, tem muito fórum, blogs e artigos, tem um monte de coisa que ensina, tem muita coisa que dá para fazer. Se vocês escutarem os podcasts aí, vocês vão ver muitas pessoas indicando ferramentas, metodologia, frameworks, linguagens, então tem muita coisa, mas a galera está muito focada em Ruby e Python. Ultimamente a Ruby e Python estão bem fortes nessa questão de automação. Ruby com Rails e Capybra e Python com Robot e Cia tá fazendo bastante sucesso. Qual o futuro para o QA que não quer automatizar? Cara, eu acho que essa aí a gente já falou. meio que tá repetitivo. Essa pergunta aqui é interessante. Ela se conecta com a última, que é o que é TestOps, né? Como aplicá-lo e o que falar sobre automação com Docker. Tipo assim, hoje em dia o QA ele vai estar... Hoje em dia muitas empresas usam o esquema de containers, né, para subir as aplicações e tudo mais, porque é bem mais fácil. E
TestOps, eu acredito que seja o QA mais envolvido com a parte de infra também, né? Que é aquele cara capaz de provisionar os ambientes que ele vai usar para testar. E tipo, por exemplo, sei lá, ele pega a mesma imagem que o desenvolvedor usou para testar e sobe na máquina dele. Então, não tem mais onde a minha máquina funciona, porque é a mesma imagem. Então, tipo, não tem mais isso. É mais ou menos o que a gente faz no Geru. E é isso, é o QA mais envolvido com DevOps, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? E aí vem o fato de que eu falei no início, né? A gente viu, o nome mesmo do grupo é DevTest, que é o desenvolvimento com teste. Eu já tenho TestOps, que é o teste com DevOps. Então a gente meio que vê que o QA, a qualidade, está envolvida em todas as áreas. Então, assim, a gente não morre, a gente só evolui. Existe algum campo na área de QA que utilize análise de dados ou machine learning? Existe, principalmente essa parte de chatbot está bem forte com isso, né? Tem umas partes de chatbot aí que estão começando a pegar pesado com isso. Eu sei PN disso, eu não sei porcaria nenhuma disso, só li alguma coisa ou outra, mas tem uma galera aí que está trabalhando bastante com isso, com Data Warehouse, com Big Data, com essas paradas aí. E tem alguns cursos legais também sobre isso na Audacity, então, mas eu não sei dizer. Tipo assim, mas a questão de teste tal, eu acho que está um pouco fraco ainda aqui no Brasil, tipo, não, acho que sim. E lá fora também eu não vejo muita coisa nesse sentido. O que eu já vi foram ferramentas que os caras desenvolveram para ela ser inteligente o suficiente para conseguir testar a aplicação. E aí, tipo, eu não sei a que pé que tá o desenvolvimento dessas ferramentas e tudo mais. Uma estrelinha para essa pergunta. Essa pergunta foi boa. Essa pergunta foi bem legal. Essa foi bem legal. Augusto, manda mensagem pra gente depois. Mas uma pergunta, mas eu imagino, galera, que assim, a gente que tem contato com bastante gente da área, se a gente não encontra coisas no Brasil, a chance de ter fora é bem pequena, porque o mercado de qualidade no Brasil, ele tá, tipo assim, bem avançado em relação ao mundo. Bem avançado mesmo. A galera de fora tá, tipo, louca procurando brasileiro para trabalhar. Portugal, louca. Um dia a gente viu uma colega, acho que a galera conhece, a Samantha Cecília, que ela também acho que é a Lady também, né? Não, ela é do Ministry of Tests. E ela falou que um colega dela que mora na Dinamarca montou uma empresa e abriu umas vagas lá, uma vaga normal aqui do Brasil, um cara aqui do Brasil, e o pessoal da Dinamarca riu, falou, você não vai achar um cara assim nunca, você tem que contratar uns 3 para ocupar essa vaga. E ele falou, mas isso no Brasil é normal. O cara falou, mas no Brasil, né, isso aí você vai achar mesmo, agora aqui, sem chance. Então, assim, aqui a gente está num nível bem superior, porque aqui, como o João falou, a gente tem um jeitinho de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas, que a gente está num nível diferenciado. Então, nesse ponto a gente pode se orgulhar. Tem mais perguntas? A gente pode abrir também, quem tem alguma pergunta aqui, queira bater o papo aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a dinâmica também do linkear, a gente vai juntar em grupos, você vai poder colocar seu post-it, o grupo também discute. Mas a oportunidade também tem a gente discutir aqui. Se alguém quiser uma pergunta, fica à vontade. Fala. Diga aí. Aqui. Tem pouca experiência no desenvolvimento do criar os testes. Eu queria saber se vocês fossem participar de um projeto bem ambicioso, questão de testes, quais as linguagens que tem, quais seriam principalmente a maneira de lidar com tanto simulação rápida quanto essa questão de visão, Eu não entendi, tá baixo, eu não entendi. Quais seriam as questões que vocês indicariam para um projeto novo, bem ambicioso, voltado principalmente para que tivesse essa questão de ter que criar telas, ter que... Ferramenta. Entendeu? Ferramenta. De ter que automatizar os testes a nível
um tratamento de imagem. Ah, tá, entendi. Assim, existe para tratamento de imagem, existem algumas ferramentas para regressão, que a galera utiliza muito para tratamento de regressão visual. Existe uma chamada Backstop.js, existe uma AppTools, existem algumas ferramentas que meio que você pega uma imagem, você pega o front da aplicação e meio que você salva a imagem raiz, e aí cada vez que rola um deploy, você pega aquela imagem raiz e compara com a imagem que subiu agora no deploy. E aí você vê as diferenças. Então o Backstop.js, porque ele é free, então ele é de boa. E aí tem o AppTools, eu acho que é AppTools, né? AppTools, só porque ele é pago. Mas essas duas são aqui tem conta gratuita que você consegue criar também e usar ele para projetos menores, mas se for uma empresa grande, um projeto grande, como você disse, ambicioso, às vezes vale pagar pelo uso, varia o que a empresa quer. Mas o Backstop.js funciona bem. A gente está com um projetinho lá na Geru, ainda em V0, ainda versão 0, ainda utilizando o Backstop.js. Está no início e está bem prematuro, mas a gente está com esse projetinho lá. Ciculi, não sei se atende essa demanda também. Não conheço. O Ciculi, ele faz uma OCR da tela, se você quer ficar tentando algumas coisas que você não consegue pegar. Eu tenho uma pergunta assim, que às vezes eu penso numa aplicação muito grande que tem a parte visual web, ele tem tanto desktop, vários sistemas operacionais e tanto mobile. Uma aplicação tão grande como essa, você acha que teria um QA master assim, para orquestrar um teste automatizado para todo mundo? Ou cada OS teria testes específicos um pouquinho mais isolados? Como ele garante a qualidade de todo um ecossistema como esse? Então, cara, eu acho o seguinte, isso vai depender muito da complexidade e do tamanho do sistema. Quando se fala de um sistema de desktop, um sistema que tem uma parte de desktop, eu confesso que eu não conheço nada que automatize isso. Eu nunca vi nada. O Robot automatiza? O Robot eu não sabia, eu sei muito pouco do Robot, mas... Ciculi também estão. Ciculi Tem uma biblioteca do Ciculi para o Robot, você consegue automatizar tudo com o Robot. Desktop, mobile, API, web. Você poderia usar uma ferramenta assim que é mais abrangente. Então essa é nova pra mim, eu não sabia. Então você usa o Robot. mas assim, brincadeira. Essa questão é porque assim, você pode ter uma aplicação tão gigantesca que você tem a versão desktop, aí você tem a versão web, aí você tem a versão mobile, aí tipo, e essa aplicação ser muito crítica a nível de usabilidade, no sentido de que você tem que garantir tipo, automatização de tudo, porque tipo assim, é humanamente impossível você testar uma aplicação nesse sentido. Então, tipo assim, eu vejo que tipo, para desktop, você poderia usar essas ferramentas que eles falaram. Para web, você deveria pensar no quê? Em compatibilidade entre os browsers, né? Então, tipo, tem ferramentas como o Browser Stack, você consegue, você roda o teste e aí ele roda em qual navegador que você quiser, em qual versão que você quiser. E essa ferramenta seria uma ferramenta interessante nesse sentido para você testar a compatibilidade com os browsers. E no mobile tem o Appium, que também você consegue usar device farms, porque nem sempre você tem todos os dispositivos à mão ali. Às vezes você tem alguns, né? Você pode rodar ali o teste e tal, mas geralmente você pode usar device farms e pode usar métricas de uso da sua aplicação no mobile, por exemplo, o Google Analytics, para pegar os principais dispositivos para você não testar todos, né? Aí tipo, você pega os principais e testa ali no que a galera mais usa e manda para o device farm e tudo mais, entendeu? E aí tipo, mas aí também aquela questão, você não vai automatizar tudo, né? E, tipo, você vai automatizar o que tem que ter essa visão do que é importante ser automatizado, em que camada, né? Porque às vezes, tipo, eu tô tendo um parto ali para automatizar um negócio na camada de UI, sendo que o teste de integração resolveria o teste de TI.
entendeu? Tipo assim, não faz sentido. E aí o QA ele tem que ter essa noção de navegar entre as camadas, entendeu? Tipo assim, teste de UI, então, eu consigo resolver isso aqui no teste unitário? Não. Se eu fizer um de integração, a cobertura vai ser maior? Então eu faço de integração. Se eu fizer um de UI, o de UI geralmente a cobertura dele é muito maior, mas às vezes você fazendo um conjunto de testes de API que são bem mais rápidos de ser desenvolvidos ali, bem mais rápidos de ser executados e questão de processamento também, né, mais barato, às vezes resolveria, entendeu? Então o que aí tem que saber colocar em que ponto a automação entra e em que camada da pirâmide de testes ele vai entrar ali, em qual ponto que é importante automatizar. E normalmente é bom pensar o seguinte, é bom pensar na automação no seguinte: quais são as funcionalidades que eu mais executo e as que dão mais trabalho em ser executadas? É bom pensar isso, porque igual, se você se você é um QA manager, ou então você é um QA que está ali, tipo, aprendendo a automatizar, tá na empolgação, porque é divertido você começar a automatizar, você vê o robôzinho funcionando, é divertido, é legal. E você não sabe muito bem, você vê que vai ter um trabalho gigantesco, você para e pensa, cara, o que eu executo muitas vezes aqui e que se eu automatizar eu vou ganhar tempo. Você começa a fazer esse exercício e você começa a atacar aquilo para automatizar. Porque não é viável automatizar tudo, não é viável sair automatizando funcionalidades que você só vai executar uma vez, por mês. E às vezes, se for executar uma vez por mês, você vai executar na mão. Porque tipo, o tempo que você vai executar ele, você vai desenvolver, vai ser muito maior do que você ir lá e fazer ela na manual, entendeu? Então, assim, esse exercício é interessante. Nem script de automação da funcionalidade. Às vezes é um script que você precisa, sei lá, jogar um arquivo no save do FTP, alguma coisa assim. E que tipo, você tem um maior parto para fazer isso, aí você, sei lá, você faz um shell script que você só roda lá e pega o arquivo e coloca lá, entendeu? Tipo, só esse processo já se automatiza pequenas tarefas idiotas que você executa várias vezes por dia, que isso no final te economiza um tempo muito gigante, entendeu? Então vale a pena pensar nesse sentido também. Eu queria fazer só mais uma pergunta aqui. Na verdade, é um bate-papo que rolou lá no nosso grupo do WhatsApp, do DevTestes, tá? O pessoal falando sobre o Cypress, sobre o teste de café, o Nightwatch, JS. Vocês chegaram a mexer alguma coisa nisso? O pessoal, eu vi alguns vídeos, alguns artigos também, o pessoal falando que o que vem de novo, será que o Selenium vai morrer? Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Eu já fiz uma POC com Cypress, né? Os outros eu já ouvi falar, mas não cheguei a fazer POC. Eu acho que, assim, o Selenium, apesar da comunidade dele ser muito grande, eu acho que o futuro está um pouco fadado a morrer, porque essas ferramentas realmente são muito promissoras. Isso, a POC que você fez, como que foi? Pode contar um pouquinho pra gente? Foi tranquilo de fazer. Funciona melhor que o Selenium? Funciona. Eu achei em questão de performance também. Eu achei, tipo, bem tranquilo, velho. Foi lendo a documentação e foi meio que um Hello World, foi coisa bem besta, assim. Mas foi bem tranquilo. Peguei a documentação e consegui fazer. E sim, eu achei bem interessante. Só um ponto que eu queria tocar aqui para aproveitar aí essa galera. Quando a gente fala em qualidade, né, o conceito de qualidade é muito amplo, né? E teve alguns eventos de qualidade, alguns profissionais de qualidade que eu tive contato, né? E tem um cara excepcional que é o Felipe, que às vezes tá nos eventos também, e ele sempre toca no ponto de acessibilidade, né? Ele tem alguns pontos, está fazendo um trabalho aí legal também com relação a teste de usabilidade, né? E de acessibilidade. E ele coloca, né, o que é um produto de qualidade para você, né? Um produto que funciona, mas é um produto que funciona para um deficiente visual, para um deficiente auditivo, para alguma pessoa que tem alguma dificuldade de manipular o aparelho, né? Então, cada vez mais esses pontos vêm à tona e a gente vê que o mercado não se preocupa muito com isso, a menos que ele realmente tenha um público-alvo com alguma dificuldade ou, né, alguma necessidade de acessibilidade que a gente não vê no dia a dia, né, ou por alguma obrigação legal, né.
As coisas no Brasil às vezes só funcionam também quando são obrigados. Vocês têm algum contato com isso? Vocês já trabalharam? Vocês se preocupam com isso? A empresa preocupa? Então, uma coisa interessante é que um lugar que é obrigatório você trabalhar com acessibilidade é quando você trabalha com órgão público. O órgão público, todo o sistema, ele tem que ter a parte de acessibilidade. E quando a gente quer saber mais, existem muitos TRs, que é termos de referências de órgãos públicos, de contratos públicos, que são transparentes, que a galera pode entrar em sites de ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, que você pode baixar e você pode ler, e lá eles têm várias normas referentes à questão de acessibilidade. Eles falam quais são as cores que se deve trabalhar, quais são os tipos de limitações para questões de visão, questão de dificuldades manuais e tal. Então, tipo, isso é uma das vantagens para o órgão público. Eu que trabalhei, eu já li muito desses TRs, então tinha muita coisa. Tinha coisa para vários tipos. Tem sites do governo em que você coloca uma aplicação, o link, é porque eu esqueci o nome, gente. Mas você coloca o link da aplicação, ele meio que carrega e ele avalia se aquela aplicação, aquele site está apto para... É um negócio assim mesmo. W3C, né? W3C, que ele avalia se aquele site está apto, se ele está dentro das normas de acessibilidade que o governo estabelece. Tem um outro chamado, acho que da Silva, um negócio assim, que também é para isso, e lá ele meio que exemplifica quais são os tipos de acessibilidade, e ele mostra o que uma pessoa, sei lá, uma pessoa com miopia vai enxergar seu site, como seu site é para uma pessoa que tem miopia, como é seu site para uma pessoa que tem daltonismo, é daltonismo? É daltonismo, e a pessoa que tem glaucoma. Então, isso são coisas que vale a pena se olhar dentro de sites de ministério, do Congresso, porque isso é uma coisa bem interessante que tem para lá. E não só olhar, né, também a gente começar a se preocupar com isso, né? Porque geralmente hoje as empresas elas se preocupam muito. Na Nangero a gente tá com isso em curso. Assim, a gente está sempre pensando e refletindo em ações para deixar o nosso site mais acessível e em questão de usabilidade também, né? Porque é bem, assim, por exemplo, você está lá no e-commerce e aí tem uma mensagem lá assim: arraste o produto para o carrinho. Brother, eu sou cego, entendeu? Tipo, não tem arrastar para o carrinho. E tipo assim, leitores de tela também, né, que tem as tags HTML que você coloca, que o cara consegue ouvir o que está ali na tela. Isso é muito importante. Eu acho que o QA também tem que puxar essa bucha aí para o time. Quando eu trabalhei na Lenovo até 15 dias atrás, e a gente tinha um cliente que ele era deficiente visual e ele usa esse aplicativo essa aplicação que vai lendo, e a gente escutava ele em reuniões falando, assim, uma voz falando atrás dele, e a gente achava que ele estava num ambiente muito barulhento, mas era lendo a tela para ele, para poder saber onde clicar, tudo. E quando a gente descobriu, ele era um dos usuários do nosso serviço, né? E a gente começou a fazer, assim, pedir feedbacks dele, para ver o que ele achava, se estava fácil de navegar na tela. Então a gente tinha uma preocupação, não da empresa, mas nós vimos a necessidade pelo nosso cliente, que era uma pessoa só, mas tinha que ser era importante para a gente que fosse utilizável isso para ele, é fácil dele se mexer. E eu vejo muito em banco, trabalhei 5 anos com automação bancária, eu vejo que as agências estão se preparando mais, elas já traziam antes, nos caixas eletrônicos, toda a parte visual, a parte de software também, e eu vejo hoje nos aplicativos móveis, está muito mais fácil uma pessoa que é deficiente visual, eles estão se preocupando, porque são serviços básicos, né? Banco é uma coisa que todo mundo necessariamente precisa, então eu acho que os serviços básicos, principalmente, tem que se preocupar com isso, mas cabe a nós também, né, entendermos que pelo menos uma pessoa vai ser nosso cliente que vai precisar, então acho que é uma preocupação que tem que vir da gente. Bom, dado o horário aqui, quem tiver mais dúvidas também, vamos apertar os grupos do Intal, que a gente vai ter um pouco mais. Primeiro, quero agradecer a todo mundo aqui, principalmente o pessoal do Fastcast, que era de São Paulo para cá. Muito obrigado. Palmas. E a pessoal que também acompanha a live, muito obrigado. A gente vai encerrar a live por aqui. Vamos então para o nosso intervalo. Antes de sair do intervalo, só uma coisa muito importante.
aproveitar o networking, quem já fez isso, só você dentro do LinkedIn. Ir na parte de pessoas. É você mesmo nessa foto?